Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. Sinais fortíssimos do breve retorno de Jesus Cristo. Arrebatamento. Aonde estamos nas profecias e o que falta se cumprir? Para aqueles que amam o Senhor e aguardam a sua gloriosa aparição, é quase impossível não ficar animado com o modo como a profecia bíblica está convergindo como nunca na história do mundo. A profecia está sendo cumprida tão rapidamente agora que literalmente é quase impossível acompanhar tudo. Os principais atores da guerra de Ezequiel 38 estão na Síria, a cidade de Damasco. A Síria está quase completamente destruída. Veja Isaías capítulo 17, no versículo 1. Os olhos do mundo estão em Jerusalém. Veja Zacarias capítulo 12, versículo 3. O Papa está pedindo uma religião mundial única, que estará sob o controle do Anticristo. A tecnologia do sistema financeiro sem dinheiro da marca da besta está em vigor. O mundo está agora como nos dias de Noé, saturado de pecado, maldade e violência. E também tem celebrado pecados dos mais abomináveis. O comportamento da humanidade é exatamente como Deus disse que seria logo antes do retorno de Cristo. Veja 2 Timóteo capítulo 3. Desastres naturais, como terremotos e inundações, aumentaram de forma tremenda nos últimos anos. O pecado e a tragédia do aborto são a principal causa de morte nos Estados Unidos e em outros países. Existem surtos generalizados de doenças em locais como a África. A Austrália passou recentemente com históricos incêndios florestais generalizados. Foram feitos os preparativos para o terceiro templo, que serão usados durante a tribulação. E a lista de sinais dos tempos em que estamos vivendo continua e continua. Confira neste estudo apenas um pouco do que está acontecendo no mundo, que indica que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo. Utilize sua Bíblia caso queira acompanhar este estudo e acrescentar no seu conhecimento. Este estudo tem o objetivo de mostrar cumprimentos proféticos que têm acontecido com grande intensidade e nos mostram que o arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Morte de animais pelo mundo. Em Oséias capítulo 4, no versículo 3, podemos ver morte de animais em massa em todo o mundo. Em Atos capítulo 2, versículo 17 e Joel capítulo 2, versículo 28, vemos visões e sonhos proféticos aos milhares sobre o fim dos tempos por meio do YouTube. Em Atos capítulo 2, versículo 19, podemos ver maravilha nos céus que tem acontecido com uma proporção muito grande nos últimos tempos. Luas de sangue e eclipses. Em Atos capítulo 2, versículo 20, podemos ver luas vermelhas de sangue, tétrades lunares e eclipses. Sons estranhos nos céus. Em Jeremias capítulo 25, no versículo 31, podemos ver sons estranhos em todo o mundo, vistos por meio do YouTube. Aumento do conhecimento. Em Daniel capítulo 12, no versículo 4, podemos ver um aumento gigantesco do conhecimento e da ciência em todo o mundo, por meio da ciência eletrônica. Escarnecedores e zombadores. Em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 3 ao 4, podemos ver escarnecedores dizendo:
onde está a promessa de sua vinda. E isso pode ser visto com grande intensidade nos comentários do YouTube. Pessoas que, ao invés de ajudar ou fazer algo para Deus, caem no erro do escárnio e crítica. Maldade pelo mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, podemos ver tempos perigosos. Descreve o tempo que vivemos agora, o caráter das pessoas e a maldade na terra. Guerras e rumores pelo mundo. Em Marcos capítulo 13, versículos 7 e 8, podemos ver guerras e rumores de guerras, terremotos e sinais aumentando a cada dia. Terremotos e pestilências. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, podemos ver terremotos, pestilências, catástrofes pelo mundo. Sinal de Apocalipse 12. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, podemos ver angústia das nações, rios furiosos, tétrades de lua vermelha de sangue, luas vermelhas de sangue não programadas, estrela de Belém brilhava em 30 de junho de 2015, pela primeira vez em 2000 anos, um alinhamento de estrelas e planetas acredita-se ser o sinal de Apocalipse 12, que enfeitou os céus em 23 de setembro de 2017 e o eclipse solar total em 21 de agosto de 2017. Nações contra Israel. Em Zacarias capítulo 12, versículo do 1 ao 3, podemos ver nações reunidas contra Israel. Veja a resolução 2334. Ofensas e desprezo por crentes. Em Mateus capítulo 24, no verso 10, podemos ver: muitos serão ofendidos, um exemplo perfeito do que acontece hoje em dia, e também a agenda do politicamente correto, falsidade e etc. Dores de parto pelo globo. Em Romanos capítulo 8, versículo 22 a 25, podemos ver crentes e incrédulos gemendo de parto, sofrimento e o desejo pela volta de Jesus. O próprio Jesus nos disse que chegariam tempos em que clamaríamos pela sua volta. Mar Morto e o Bolaines. Em Ezequiel, capítulo 47, no versículo 9, podemos ver o cumprimento de piscina de peixes encontradas e vivendo no Mar Morto, o Bolaines. Pesquise e veja com seus próprios olhos esta maravilhosa profecia e seu cumprimento profético. O brotar da figueira, Israel. Em Mateus capítulo 24, no versículo 33 e 34, e Salmo capítulo 90, versículo 10, podemos ver que Israel se tornou uma nação em 1948. A geração que viu Israel se tornar uma nação certamente não passará. Em 14 de maio de 2020, Israel fará 73 anos pelo calendário de 360 dias bíblico. Sinais por toda parte. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 nos mostram sinais em toda parte se cumprindo, acontecendo enquanto muitos estão dormindo e não conseguem ver o que está acontecendo muito rapidamente. Marca da besta 666 chip. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 17, podemos ver a marca da besta, controle de tudo e de todos por meio da tecnologia eletrônica. A eletrônica movimenta o mundo.
Já parou para pensar o quanto a tecnologia aumentou de uns anos para cá? Pois é, o anticristo usará de toda esta tecnologia para governar o globo e dominar as pessoas. Reconstrução do terceiro templo de Israel. Conversas, projetos e planejamentos para a reconstrução do terceiro templo de Israel e várias coisas e artefatos já estão prontas. Você pode pesquisar isso na internet e ver, e vai ficar impactado com tudo o que tem acontecido. Pacto Global em 14 de maio. Agenda de uma religião mundial, movimento interreligioso, muçulmanos, judeus e uma forma de cristianismo, orando para uma religião global. A apresentação do anticristo nesta data, dita na internet, não passa de especulação. Não podemos afirmar isso. Fenômenos assustadores. Tempestades assustadoras de raios e granizo, buracos enormes e terra rachando. Essas são apenas algumas profecias e acontecimentos que se passam diante dos nossos olhos. Abra os seus olhos, não fique preso neste mundo e na ilusão daquilo que possa tirar sua visão espiritual. O ano de 2020 começou intenso, com muitos acontecimentos, e a cada vez mais a volta do nosso Rei se aproxima. Uma coisa é certa: somos a geração que verá Jesus Cristo arrebatar a sua noiva. E isso pode acontecer mais cedo do que talvez nós jamais imaginamos. Ajude a compartilhar esse vídeo e ajude o máximo de pessoas que puder, pois o tempo está próximo. Fique de olho na Páscoa judaica deste ano e na festa de trombetas em Israel. Assista também o nosso vídeo com o título de O Provável Arrebatamento em 2020 e a relação com o nascimento e morte de Jesus, e Lucas 21, verso 27. O link será deixado na descrição desse vídeo, logo abaixo. Caso queira adquirir mais conhecimento, acesse o canal Palavra que Ensina e veja outros estudos. Esperamos que você seja muito abençoado com eles. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.